Graça e paz seja com todos. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família e que nesse momento a gente possa estar adorando o Senhor, glorificando a Deus. Você que vai assistir aí na sua casa. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, diz o seguinte: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa é a palavra que fala a respeito de Jesus, e ele é chamado do Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e nós vamos adorar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, soberano, todo-poderoso. Nós vamos orar nesse momento, pedir a Deus para estar abençoando este culto, esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por nos amar de uma maneira tão grande ao ponto de enviar teu Filho Jesus para morrer por nós. Ele que, sendo tão exaltado, tão grande, se humilhou e veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. Graças te damos por sua morte, por sua ressurreição e porque um dia ele virá e nós aguardamos esse dia, Senhor, e que pedimos a tua bênção sobre nós para estarmos firmes para quando ele voltar, nos encontrarmos com Ele, para vivermos para sempre com Ele. Perdoa nossos pecados, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia fala para nós cantarmos ao Senhor, louvarmos o nome do Senhor. Eu vou estar chamando aí o Jonatas para estar nos ajudando para juntos louvarmos a Deus. Microfone. Tirar. Vamos estar cantando aquele cântico. Como é bom poder aos pés da cruz depositar. Depositar.
estar cantando mais uma canção. Cantando aquela canção que fala: é meu, somente meu, todo o trabalho. Então vamos orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus sobre nós, perdão pelos pecados. Senhor Deus, nosso Pai, Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Tu és cheio de amor, Tu és perdoador. Tu enviaste o Teu Filho amado Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Te damos graças, Senhor, por essa obra maravilhosa, que por meio dela podemos ser reconciliados contigo, perdoados nossos pecados e termos paz, salvação, vida, alegria, a Tua presença conosco, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de cada um e perdoa-nos, ó Deus, e abençoa-nos para meditarmos na Tua palavra e a Tua palavra fortalecer os nossos corações. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar abrindo a nossa Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Esses dias de pandemia nós temos visto que a ansiedade tem tomado conta de muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm estado inquietas, perdido a paz, dormido pouco, sofrendo insônia, passando por calafrios, até paralisia, né? A gente vê relato de algumas pessoas que sentem paralisia. Isso se deve a muitas coisas, né? O isolamento social, pessoas sem poderem sair de suas casas, o medo da doença, de pegar em alguém na sua família,
o aumento das dívidas, né? As contas continuam chegando e a renda diminui, desemprego, tem muitas pessoas com medo de desemprego e muitas que já estão desempregadas. Quando as pessoas ligam a TV, muitas notícias ruins acontecendo e às vezes todas essas coisas tendem, né, a mexer com a mente da pessoa, né? A política do Brasil também, que temos visto tantas coisas acontecendo, né? E esses dias falando de nuvem de gafanhotos, poeira vindo do deserto, chegando aqui nas Américas, e aí a dificuldade dos relacionamentos familiares, tudo isso fazendo com que haja uma pressão psicológica e emocional muito grande, e tem feito com que pessoas andem ansiosas, inquietas, irritadas, e a ansiedade traz muitos males. E olhando para a palavra de Deus, ela diz para nós não andarmos ansiosos e nos ensina como nós podemos ter paz, como podemos desfrutar da bênção de Deus, como nós podemos andar nesse mundo sem ansiedade. O texto que nós acabamos de ler nos ajuda a entender, a desfrutar disso tudo, né? O apóstolo Pedro, ele falava sobre ser humilde, sobre a humildade. A humildade no tratar as pessoas, no ser submisso aos presbíteros, né, aos anciãos, às pessoas mais velhas. E aí ele diz para andar com humildade no trato de umas pessoas com outras. No versículo 5 ele fala sobre isso. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça, Deus concede a sua graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. Aí Pedro fala, se Deus concede graças aos humildes, aí ele começa a falar desses versículos que nós acabamos de ler, que nos ajuda a ser abençoado para nós não vivermos com ansiedade. E aqui vamos ver algumas coisas sobre isso, né? Como podemos ser abençoados para nós não andarmos ansiosos, para vencermos a ansiedade. E a primeira coisa que Pedro diz aqui é para nós nos humilharmos diante de Deus. O versículo 6 diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Pedro está falando para nós nos humilharmos diante de Deus, para nós nos colocarmos abaixo, né? É interessante que a palavra aqui diz, humilhai-vos portanto, né? O portanto traz uma ideia de conclusão do que ele vinha falando antes. Ele falava o seguinte, que Deus concede a sua graça aos humildes. Se Deus concede a sua graça aos humildes, o que nós devemos fazer? Nós devemos ser humildes e nos humilharmos diante de Deus, né? E ele fala, humilharmos diante de Deus, nos colocarmos abaixo, né? Nos rebaixarmos, pensar menos em nós, reconhecermos de fato quem nós somos, né? Nós somos pecadores, indignos, nós somos pequenos diante da grandeza de Deus. E há um contraste, né? Que diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é excelso, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E nós somos pequenos diante dele. E a Bíblia diz, então, humilhai-vos diante do Senhor. Interessante que quando a Bíblia fala de humilhar-se diante de Deus, há sempre uma promessa de bênção. Aqui diz, para que ele em tempo oportuno vos exalte. No tempo de Deus, no tempo em que ele executa para cumprir os seus propósitos, para abençoar a sua vida, para usar a sua vida para abençoar outras pessoas. A promessa de Deus exaltar aquele que diante dele se humilha. Tiago também fala sobre isso, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O próprio Senhor Jesus também falava isso em Lucas, capítulo 18, quando Jesus ensina sobre orar, né, sobre a oração e falando sobre a pessoa que se humilhou diante de Deus. Ele diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, chamada para nós nos humilharmos diante de Deus, e a promessa que o Senhor faz para nós é que Ele vai nos exaltar, que Ele vai nos abençoar, que Ele concede a sua graça aos humildes. É importante que você reconheça diante de Deus que você não é nada. É importante que você se coloque como
A Bíblia diz que 2 homens sobem ao templo para orar, um deles fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de si para si, exaltando a si mesmo: graças te dou a Deus, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, e nem sou como este publicano. Jejuo, dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana. E aí a Bíblia fala que o outro, né, o publicano, o pecador, o que reconheceu os seus pecados, ele também orou, mas quando ele orava, ele abaixou a cabeça e batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." E a Bíblia diz que foi este que desceu justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. Então se humilha diante de Deus, se humilha diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, vos abençoe, derrame a sua graça sobre a sua vida. Deus resiste ao soberbo, mas Deus concede graça aos humildes. A Bíblia fala que quando Abraão vai orar a Deus, a Bíblia chama Abraão do pai da fé, do amigo de Deus, a pessoa que foi um exemplo de fé. A Bíblia diz que ele mesmo dizia diante de Deus, né, que ele era pó e cinza, que ele era alguém, era pequeno diante de Deus, né? E assim deve ser também nós. Que cada um de nós se humilhe diante da presença de Deus. É a promessa que Deus nos exaltará. Então, para você ser abençoado e vencer a ansiedade, Pedro está dizendo: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então, se humilhe diante de Deus. Mas o texto continua e fala mais, e diz, para nós sermos abençoados e vencermos a ansiedade, nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades. O versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia fala para lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, para pegarmos as nossas preocupações, aquilo que nos traz inquietações, e lançarmos sobre Deus. É literalmente como se fosse pegar aqui das suas costas e botar sobre Deus. Imagine, por exemplo, você andando com um cimento nas costas, um saco de cimento, 50 quilos, né? Algo muito pesado, um fardo difícil de levar. E aí chega alguém e tira, e você bota em cima, por exemplo, de um caminhão ou de alguma coisa para levar. A Bíblia está falando para nós tirarmos de nós a ansiedade e lançarmos sobre o Senhor. Aqui diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance as suas preocupações diante de Deus. Coloque elas em oração diante do Senhor. Esse é o método bíblico, né, de tirarmos das nossas costas e colocarmos diante do Senhor. O salmista, no Salmo 55, Davi dizia, versículo 22, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele vai te sustentar, jamais permitirá que o justo seja abalado. A Bíblia fala para nós que no Salmo 68, o salmista diz: bendito seja Deus que dia a dia leva o nosso fardo. Ele é a nossa salvação, Deus é a nossa salvação. Olha só o que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que Deus diariamente levava o seu fardo. Não é de hoje que o homem tem as suas ansiedades, as suas dificuldades, as suas preocupações, as suas lutas, mas o povo de Deus, desde sempre, né, quando conhece a Deus, ele entende que Deus abençoa, que Deus leva os seus fardos, né? O próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus convida: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Bíblia está falando para nós lançarmos o nosso cuidado. E nós devemos fazer isso constantemente. Lendo um pouco da história do pregador, do missionário Hudson Taylor, ele estava falando que ele dizia que toda preocupação que ele tinha, ele colocava diante de Deus em oração. Tudo que preocupava ele, as dificuldades que ele ia passar, se tem alguma coisa incomodando a ele, se tem alguma coisa para ele falar, para fazer, aquilo era colocado diante de Deus detalhadamente.
não era simplesmente abençoa tal coisa, ele pedia a Deus, ele clamava ao Senhor e Deus o abençoava. E Deus derramava, a gente vê grandes respostas, né, de oração quando uma pessoa confia no Senhor para andar com Ele, e tudo que Ele vai fazer, as preocupações, as dificuldades, os problemas, tudo é colocado em oração. E o que Pedro está falando para nós, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É tudo que preocupa, é todas as dificuldades, é as lutas todas, lançando sobre o Senhor tudo que preocupa você. Deus traz alívio, né? A Bíblia diz em Provérbios capítulo 12, no versículo 25, que a ansiedade no coração do homem o abate. Diz assim, lendo melhor, né? 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade abate o homem, é como um fardo que bota o homem lá embaixo. Mas a boa palavra o alegra. A palavra de Deus, a palavra que traz alívio, que traz consolo, né? Lendo a história de um pregador, ele falava que certa vez foi convidado junto com outro pastor e uma outra pessoa, e um médico, para visitar uma mulher que estava com as pernas paralisadas. E logo quando ele entrou lá, ele percebeu que era um problema emocional. E aí eles tiveram um momento ali e tal, e depois eles foram embora. Aquela mulher que tinha paralisia nas pernas tinha 2 irmãs. E aí uma das irmãs começou a ir na igreja desse pastor. E começou a ouvir a palavra, e a palavra começou a transformar o seu coração, alegrar a sua vida. E ela chamou a irmã, e a irmã também começou a ir. E aí quando pensa que não, essas 2 irmãs levaram a mulher que estava com paralisia nas pernas. E levando, arrastando para o culto e eles ouvindo a palavra, e o pregador mostrando a palavra de Deus, ensinando os caminhos do Senhor, que Deus é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem traz alívio para a nossa alma. Aquela mulher foi curada daquela paralisia por causa da palavra de Deus. É o que está escrito aqui, a ansiedade abate o homem ao ponto, às vezes, até de paralisar as pernas de uma pessoa, mas a boa palavra traz alegria, a palavra de Deus. Olha Jesus dizendo para os aflitos, para os sobrecarregados, para as pessoas cheias de problemas, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, tristezas, ansiedades, sentimentos de culpa, uma época de depressão que nós vivemos, de tantos problemas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É esse descanso que Deus quer dar para nós. Nós somos pó e cinza, nós somos fracos, Deus sabe a nossa estrutura e Ele sabe que nós não damos conta de levar esses fardos. E o que a Bíblia diz para nós? Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. E Ele sabe disso não é por curiosidade ou por simples fato de saber. Ele sabe porque Ele ama você e se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, saiba que você é amado, que Deus cuida de você, que Deus está do seu lado. Então lance sobre Ele todas as vossas ansiedades e Ele cuidará de vós. O que está preocupando você? O que nesses dias tem trazido aflições, feito você perder a noite, pensamentos tomando conta e você não consegue controlar esses pensamentos? A Bíblia diz, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, Ele vai cuidar de você. Ele é bom, Ele é misericordioso. Então temos visto aqui, Pedro está falando para nós como podemos ser abençoados e vencer a ansiedade. Nós já vimos que primeiro devemos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Depois devemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor, Ele tem cuidado de nós. E por fim, nós devemos confiar em Deus. Aqui está esses versículos falando de muitas promessas de Deus e de como Deus é bom. Olha, por exemplo, quando a Bíblia diz, no versículo 6, diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. O nosso Deus é poderoso, a sua mão é poderosa. A Bíblia diz, quando Deus liberta o povo da terra do Egito, que Deus libertou eles com mão poderosa e braço estendido. A mão poderosa de Deus libertou o povo de Israel da terra do Egito, fazendo sinais e maravilhas. Quando você olha para a sua própria história, olha o que a obra poderosa que Deus fez nas nossas vidas.
nos libertando das trevas, do pecado, do diabo, do mundo e nos trazendo para Ele. Que obra poderosa, a mão poderosa de Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso que tem um controle sobre todas as coisas. E nós precisamos confiar nisso, a mão poderosa de Deus. Mais à frente, nesse mesmo versículo 6, diz: e em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A Bíblia está falando de uma promessa que Deus fez. Ele vai exaltar aquele que se humilha. O que nós devemos fazer diante dessa promessa? Confiar. Deus promete exaltar aquele que diante dele se humilha. Se você se humilha diante do Senhor, confie que Deus, que prometeu que vai exaltar aquele que se humilha, Ele vai cumprir o que Ele falou. Que promessa extraordinária, que se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele promete, aquele que se humilha será exaltado. Promessa extraordinária. No versículo 7, Pedro ele fala, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia está falando que Deus cuida de nós. Nós devemos confiar que Deus, em todos os momentos, Ele está cuidando de nós. O Salmo 34, o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão abertos para o seu clamor. Em todo o tempo, Deus está olhando para nós. Em todos os momentos, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus está conosco. Sua mão poderosa. Olha, por exemplo, o que a Bíblia fala de Jesus, que Ele se humilhou né? Ele foi obediente até a morte. Aí a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Olha, por exemplo, o que a Bíblia fala do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falando do cuidado que Deus tinha com ele. Ele era a ovelha de Deus e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, que é o bom pastor, cuidava dele. Nós precisamos confiar nessas promessas todas. Para ter uma vida sem ansiedade, para viver em paz, para desfrutarmos dessas bênçãos todas, é necessário confiar nas promessas do Senhor, é necessário confiar em Deus e nas suas promessas. Ele é fiel para cumprir cada uma delas. A Bíblia diz, por exemplo, também sobre ansiedade, em Filipenses 4, 6 e 7, para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas antes em tudo fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que promessa extraordinária! E essas bênçãos todas são desfrutadas por quem confia em Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Quem busca a Deus vai ser galardoado, abençoado. E a Bíblia está falando para nós confiarmos no Senhor. Ele vai cuidar de nós, Ele vai dar o socorro, Ele vai dar a sua força, Ele pode lhe dar a solução desse problema e tirar você desse problema imediatamente. Mas Ele também pode dar graça para você passar por esses problemas e usar essas dificuldades todas para fortalecer a sua fé, transformar o seu caráter, fazer de você uma pessoa mais apegada a Ele. Deus tem planos e propósitos em todas as coisas e Ele tem cuidado de nós. Deus é bom. É como diz Davi no Salmo 40, né? Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele é meu amparo, Ele é minha rocha, Ele é o meu libertador, Ele cuida de nós. E nós devemos também termos essa plena convicção de que Deus cuida de nós e termos essa certeza, no meio de tantos problemas e tantas aflições, Deus está cuidando de nós. Ele nos dá a sua graça, Ele nos dá a sua presença, Ele nos dá a sua força, Ele leva os nossos fardos, Ele dá a sua paz, a sua alegria. Então saiba que Deus, Ele é digno de toda confiança. Então, para você ser abençoado e não andar com ansiedade, você tem que confiar no Senhor. Botar diante dele as suas ansiedades e confiar no Senhor. Se humilhar diante de Deus e saber, Ele vai exaltar aquele que se humilha diante dele. Ele tem cuidado de nós, Ele ouve as orações, Ele está conosco em todos os momentos. Deus é muito bom. Para vencermos a ansiedade, devemos nos humilhar diante do Senhor,
porque Ele promete que vai exaltar aquele que se humilha. Para sermos abençoados e vencermos a ansiedade, precisamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, né? Porque Ele tem cuidado de nós. E devemos também confiar no Senhor. Ele é digno de toda a confiança, as suas promessas são maravilhosas e certamente que aquele que confia no Senhor, é como diz as Escrituras, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus fortaleça seu coração e que você possa desfrutar da paz que excede todo entendimento e que no meio de todas essas dificuldades que temos vivido, que você não ande com ansiedade. Então vamos orar nesse momento para nós finalizarmos aqui. Senhor Deus, nosso Pai, queremos louvar, agradecer, exaltar o grande nome do Senhor por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Tu és o único e verdadeiro Deus. A tua mão poderosa governa o universo. Tu estás assentado no alto e sublime trono. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu está perto de nós. Tu tens cuidado de nós. A tua presença é certa em cada momento das nossas vidas. E ainda que andemos pelos vales da sombra da morte, o Senhor está conosco para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger, para nos dar sua graça em todos os momentos da nossa vida. Por isso podemos confiar e descansar no Senhor em todos os momentos. Pedimos que o Senhor esteja abençoando com paz o coração de cada um dos teus servos, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo a fé. Que o Senhor abençoe para que cada um confie no Senhor, entregue de coração toda a ansiedade a Ti e desfrute da paz do Senhor. E aquelas pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, Senhor, que o Senhor abençoe para que elas possam se arrepender dos seus pecados, entregar os seus corações a Cristo e a submeter suas vidas a Ele. Ele é o Senhor, o Salvador, que morreu na cruz por nós e ressuscitou e promete vida eterna a todos aqueles que nele crêem. Obrigado por tudo isso, ó Deus, e que o Senhor continue a abençoar todos nós, a curar os enfermos, a abençoar as famílias, a cuidar da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo seja com cada um que crê no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.